Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu quero falar sobre as 70 semanas do profeta Daniel. Nesse vídeo, porém, eu não quero falar as mesmas coisas que eu falei nos vídeos passados. Se você me acompanha nos meus vídeos anteriores, você vai ver que nesse vídeo eu vou explicar coisas diferentes do profeta Daniel. Elas estão relacionadas com as 70 semanas. Então nós vamos aprender sobre 70 semanas, sobre 2.300 tardes e manhãs, e, se possível, sobre os 1.290 dias e 1.335 dias. São coisas difíceis de se explicar, aí depende também do nível da pessoa, como ela está estudando, como ela vem estudando o profeta Daniel e as demais escrituras, porque não adianta só estudar o profeta Daniel para poder entender isso que eu vou dizer. Mas é um vídeo muito interessante. Se você já tem me acompanhado, não pense que eu vou falar as mesmas coisas. Algumas coisas eu vou repetir, outras eu vou falar diferente. Mas a maioria do vídeo vai ser acréscimos. Então, tenha paciência, assista o vídeo até o final. Se você é adventista do sétimo dia, não se espante. Eu sempre vou colocar os adventistas do sétimo dia no vídeo como contraste, porque eles ensinam sobre as 70 semanas e as 2.300 tardes e manhãs de maneira equivocada, então eu vou dar o meu parecer, o que eu entendo da palavra de Deus, o que Deus tem me ensinado das escrituras. Então, se você é adventista, não custa nada, acompanhe o vídeo até o fim, assista com paciência e quem sabe Deus não te acrescente algo ou não mostre algo diferente para você ir perguntar para os seus líderes o porquê que eles ensinam de tal maneira. Muitas pessoas não gostam que eu falo dos adventistas, sabe? Tem pessoas que me mandam e-mail e falam: irmão, você não sabe fazer um vídeo sem falar dos adventistas, sem falar mal? Primeiro, você tem que saber o que é falar mal. Segundo, a escritura manda você julgar as coisas. Falar mal e julgar são coisas totalmente diferentes. Um dia eu preparo um vídeo falando sobre o que é falar mal e o que é julgar. Porque Tiago diz que quem fala mal do seu irmão, fala mal da lei. E quem julga o seu irmão, julga a lei. Então você tem que saber o que é falar mal e o que é julgar. Do ponto de vista de alguns, pode interpretar que eu estou falando mal. Mas eu não estou falando mal. E ainda tem muitas coisas que os adventistas ensinam que faz sentido. É coerente. É mais coerente do que muitas coisas que a gente aprende por aí. Só que sobre as 70 semanas e as 2.300 tardes e manhãs, essa é tenebrosa, esse ensino deles. E eu sempre vou estar falando disso. Tem coisas que eu quero mostrar para vocês também no hebraico. Não que eu saiba hebraico ou que eu saiba grego, eu sei ler um pouquinho de grego, estou estudando um pouquinho de hebraico, mas a pesquisa é importante. A pesquisa das palavras. Não precisa de você saber a gramática do hebraico, é bom saber. Se você tiver a oportunidade de estudar, é bom. Mas não precisa de saber isso para você ter a revelação. Primeiro porque eu conheço muitas pessoas que sabem o hebraico, sabem a gramática, e não têm revelação da palavra, porque não lê a palavra. E conheço pessoas que nem se interessam pelo hebraico. Mas por causa do contexto da palavra, por causa da leitura cotidiana, da meditação, essa pessoa tem mais revelação do que as pessoas que estudam hebraico. E só para você ter uma noção, tem mestres de hebraico no YouTube ensinando coisas erradas. Então é preciso você ter uma boa pesquisa, passar um filtro nas coisas. Esse vídeo das 70 semanas, que envolve as 2.300 tardes e manhãs, que envolve os 1.290 dias e 1.335 dias, ele engloba a besta, que era, não é, mas aparecerá. Já tem um vídeo falando sobre isso, mas eu não me foquei no falso profeta, na besta. Não falei todas essas coisas ainda porque quando eu gravei o vídeo eu não sabia tantas coisas. Conversando com algumas irmãs que estavam pesquisando sobre o assunto, a irmã Sheila Clark, a filha dela, comentando com o irmão Israel, um irmão também que eu conheci no grupo, o nome dele é Rodrigo, me desentendi com ele no começo, mas através daquele dia eu comecei a enxergar coisas que eu não via antes e comecei a ligar rapidamente os pontos, porque eu gosto muito de estudar as escrituras. E graças a Deus, Deus me deu muito acréscimo através dessas coisas e eu tenho estudado bastante. Posso acrescentar algumas coisas. Eu estou disposto a fazer qualquer tipo de ajuste nos meus vídeos se eu tiver errado, porque eu não vendo livro, eu não vendo CD, eu não vendo DVD. Duro é para quem vende livros, CDs e DVDs e ganham a vida com isso, descobrirem que venderam mensagens erradas, né?
ensinar coisas, pontos errados, porque todos nós podemos errar. Então, se nós erramos, nós temos que ajustar, consertar os erros, às vezes até mudar todo o pano de fundo do nosso blog, como aconteceu com o irmão sincero da palavra. Viu que ensinava coisas erradas e mudou todo o pano de fundo, mudou todas as coisas do blog. Esse irmão é um pastor chamado Felipe. Ele tem um blog também, o blog dele é muito bom, cheio de estudos de mapas mentais. A gente de vez em quando conversa pelo Face, eu não tenho muito tempo, então de vez em quando pelo Skype também, mas não é sempre. O link do blog dele eu vou deixar na minha descrição. E o blog dele é bom. De vez em quando dou uma passada por lá, eu vejo os estudos, as coisas que ele ensina. Ele tem página também no Facebook, na fanpage, se eu não me engano. E é uma pessoa sincera, que após ter aprendido sobre as duas casas de Israel e sobre muitas coisas sobre a lei, sobre o arrebatamento, ele mudou. Não importa quantas pessoas seguiam ele, ele mudou. E isso é que nós temos que estar dispostos, quando for apresentado argumentos para você, que esses argumentos estiverem ligados com toda a Escritura, e você vê que está errado, você tem que estar disposto a mudar. Mas é difícil quando você é um líder, quando você está na mídia, quando você vende produtos relacionados com a palavra de Deus, mudar de opinião, uma vez que você vendeu para centenas ou até milhares de pessoas a informação. Sei que tem que gastar um pouco de dinheiro com a capa do livro, com a tinta, com os desenhos, se tiver para ilustrar, com a quantidade que você vai encomendar, tanto de livro como CD ou DVD, mas uma coisa é você investir para gastar no material que você vai usar, outra coisa é você viver disso. É a sua vida passar a vender as coisas da palavra de Deus. E até quem tem muita revelação da palavra de Deus faz isso. Eu tenho percebido que essas coisas desanimam muitas pessoas de darem ouvido à verdade, porque ela está sendo vendida em programas, ao invés de ser livremente anunciada, como o Senhor nos deu. Uma coisa é gastar, cobrar para cobrir os gastos do material. Outra coisa é viver disso. Então eu vou mostrar para vocês palavras hebraicas. No profeta Daniel tem palavras-chave que está oculto. Algumas estão traduzidas erradas, outras é só no hebraico. E Deus mesmo fez isso, porque o hebraico está aí para a gente consultar, basta a gente querer. Não está aí somente agora. Agora está mais fácil de estudar por causa dos aplicativos, da internet, da variedade de material que a gente tem para estudar. Mas sempre teve o hebraico aí para as pessoas estudarem. Faltava só o interesse para estudar essas coisas. Quando você vê algumas palavras hebraicas, isso te amplia a mente, te abre caminho para você interpretar muitas coisas tremendas da palavra de Deus. Eu vou mostrar isso para vocês no decorrer do vídeo. Eu queria pôr agora de começo, mas se eu coloco agora essas coisas de começo, eu creio que muitas pessoas vão ficar confusas, porque nem todas estão por dentro da besta final, né? Estão por dentro de quem será esse reino, de onde que ele vem. Enfim, eu vou dar um exemplo para vocês podem conferir isso. Depois eu vou mostrar na tela mesmo, eu vou gravar a tela do computador, eu tenho esse aplicativo no celular, algo para fazer pesquisas em hebraico. E em grego também, mas nesse vídeo nós vamos usar mais o hebraico. Em Daniel, isso que eu vou falar agora os adventistas não sabem, por isso que ensina coisas erradas. E algumas pessoas já sabem, se você ainda não sabe, tenha paciência, isso daqui é para as pessoas que já me acompanham. Em Daniel 2, você vai ver 4 reinos profetizados. Você vai ver que no tempo do quarto reino, que é os pés misturados com barro, os 2 pés que estavam misturados com barro, barro de lodo, barro de oleiro, e aí veio uma pedra e bateu nos pés da estátua, e tudo virou pó, e o vento levou, assim como separa a palha do trigo. Tudo isso é revelação, não são informações à toa. O vento levou tudo, como se separa a palha do trigo. No hebraico, essas coisas têm significados proféticos. Na leitura, em qualquer língua, você consegue ver algo aí também, né? Mas no hebraico fica mais profundo. Você vai ver que a palavra mistura começa a aparecer várias vezes quando Daniel está explicando ali as coisas para Nabucodonosor. Assim como você viu o barro misturado com ferro, os reis procurarão se ligar uns com os outros, mas como o barro não se mistura com ferro,
Esses reis não continuarão ligados uns com os outros. A palavra mistura, que você está lendo ali em português, que a escritura destacou por várias vezes, essa palavra é a palavra erev. Essa palavra erev significa mistura, misto. Em alguns textos é traduzido como Arábia. Por causa dos sinais maçoréticos está Arav. Em outros lugares está Erev. Mas você vê o trocadilho de palavra, né? Sem os sinais maçoréticos você está lendo a mesma palavra. E essa mesma palavra, Erev, que está sendo usada ali, na parte da mistura, ela é usada, por exemplo, em Jeremias, capítulo 25, se eu não me engano, quando fala de misto de povos, mistura de povos. Essa palavra é traduzida também para tarde. Em alguns textos ela está como tarde, outros como misto, mistura de povos, e outros como Arábia. Você vê que Deus quis fazer fluir a palavra Arábia ali. Mas eu não entendi por que essa palavra é traduzida em alguns textos como tarde. Por isso que eu vou ensinar sobre as tardes e manhãs. As 2.300 tardes e manhãs. Tarde pra gente, né, a gente olha no final da tarde e fala, chegou a tarde. Mas na mentalidade de Israel, dos judeus, depois da divisão das duas casas, não é chegou a tarde, né, chegou amanhã. O que eles têm da palavra hebraica não é isso. A palavra erev, que é traduzido como tarde, é porque é uma mistura do dia com a noite. Quando chega a tarde, né, falando na nossa língua, quando chega a tarde, você olha, não é nem dia e nem noite. Alguns podem falar, tá quase noite. Outros podem falar, não, ainda tá quase dia. Porque é uma mistura. E Deus não quer mistura. Ele separou a luz das trevas e o dia da noite. Mas no processo da separação tem mistura. E esse processo se encontra tanto à tarde como de manhã. Só que de manhã não é usada a palavra erev, é usada a palavra boker. À tarde, erev. Por que que Deus fez isso? Isso tem muita revelação. Essas coisas eu quero ensinar também. E esses reis, eles estão misturados no tempo dos pés da estátua, eles estão misturados uns com os outros. E ali apareceu a palavra Arábia. Não é traduzido como Arábia para nós, em português ou em outra língua, porque vai perder o sentido do texto, mas quando nós estamos lendo, conhecendo o hebraico, aí a gente sabe que envolveu ali a mistura de povos. Deus já está dando uma dica através da palavra, que a Arábia está envolvida. Muçulmanos, o povo de Edom. Em Daniel 7, Deus vai mostrar os 4 reinos novamente. E quando chega no tempo da besta, você vai ver 10 chifres. E esses 10 chifres são 10 reis, que dominarão aquele mesmo reino. Até que se levanta o chifre pequeno, enfim. Essa parte de Daniel 7, ela está em paralelo com Apocalipse 13. É complicado agora, hein? Tem que prestar atenção. Ela está em paralelo com Apocalipse 13. Os paralelos são muitos. O chifre pequeno, ele recebe boca para blasfemar contra Deus, olhos de homem. Lá em Apocalipse 13, a besta ela começa a blasfemar contra Deus. Na hora de calcular o número do nome, Deus fala que é número de homem, destacando como aquela besta, apontando para um homem, que ali é o anticristo, não é só um reino. Está falando do anticristo. Em Daniel 7, aquela ponta pequena, aquele chifre pequeno, ele faz guerra contra os santos durante tempos e metade de um tempo. Em Apocalipse 13, a besta faz guerra contra os santos durante 42 meses. Tá vendo? É o mesmo tempo, 3 anos e meio. Então, foi só um resumo. Os paralelos são muitos. E a besta de Apocalipse 13 está em paralelo também com a besta de Apocalipse 17. É a mesma besta. Só que Deus, em Apocalipse 17, está ampliando as coisas. E aqueles 10 chifres da besta de Apocalipse 13, eles já estão com os diademas. Em Apocalipse 17, a besta, que tem 10 chifres, fala que os 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão a autoridade com a besta por 1 hora. Essa autoridade está lá em Apocalipse 13, os diademas em cima de cada chifre. Então em Apocalipse 13 já é a besta que se levantou do abismo. Lá em Apocalipse 17 está explicando. A besta que viste não é mais
aparecerá. Outra vez Deus diz, o anjo diz, era, não é, mas há de se levantar do abismo. Outra vez diz, a besta que era e não é ela também o oitavo rei. Ou seja, a besta de Apocalipse 13 é o oitavo rei. Como está em paralelo com Daniel 7, esse oitavo rei está sendo falado em Daniel 7. Entendeu? E lá em Apocalipse 17, aqueles 10 reis que receberão autoridade com a besta por 1 hora, que são os diademas da besta de Apocalipse 13, você vê que ali é uma mistura de povos. Então você encontra uma alusão à estátua de Daniel. Os 10 dedos misturados, ferro e barro, a palavra mistura aponta para a Arábia. E lá na besta de Apocalipse 17, né, tendo aquela linha de Apocalipse 13 e Daniel 7, você encontra 10 reis. É uma mistura de povos. Ali também está a palavra Arábia escondida. Parece não estar fazendo sentido isso para você. Mas presta atenção no que essa mensagem vai se transformar. No que isso tem a ver com as 70 semanas, com as 2.300 tardes e manhãs. Quando você vai ler Daniel, eu falei de Daniel 2, Daniel 7, agora é Daniel 8. Quando você vai ler Daniel 8, aquele bode que na nossa Bíblia está traduzido como Grécia, quando você vai ler no hebraico, a palavra ali não é Grécia, a palavra é Yavan, que a Bíblia Católica traduziu corretamente, é Javan, apontando para um dos filhos de Noé. Por que a Escritura fez isso? Deus queria que você se encontrasse com a palavra que está escrito na Bíblia Católica. Javan, não Grécia. É o reino dos gregos, sim. Em Macabeus vai estar lá falando Grécia, mas muitas vezes está falando Javan e foi traduzido como Grécia. Então, ali nós temos a informação que aquele bode é peludo. Você acha que isso está escrito por acaso? Que Deus quis pôr um bode peludo de onde sai o chifre pequeno, por acaso? Quando você vai ver essa palavra bode, por exemplo, em Levítico 23, no dia da expiação, são escolhidos 2 bodes. Um é para o Senhor e outro para Azazel. Quando você vai ver a palavra bode, está apontando para Esaú. Lembra da montanha de Seir? Que é cabeludo ou peludo? Está lá, o nome que te faz lembrar Esaú. E o bode é peludo. De novo, vai apontar para Esaú. E ali no contexto histórico é a Grécia, na Bíblia apontando para um dos filhos de Noé, com uma razão tremenda, uma revelação muito grande. Javan, e esse Javan, esse reino dos gregos, ele foi configurado em um bode peludo, apontando para Edom. Lembra Daniel 2? Os pés os pés de ferro misturado com barro. A palavra mistura várias vezes, é a palavra que é traduzida em alguns textos como Arábia. Em Daniel 7, você vai ver uma mistura de reis. Em Daniel 8, Deus está fazendo sobressair o nome Edom. Não o nome propriamente Edom, mas a montanha de Seir, que é alguns textos que é traduzido como cabeludo, apontando para Esaú. E depois eu vou ler alguns textos para vocês, aonde aparece o nome Edom, e Deus faz ligação direta com Apocalipse falando da besta. Ligação direta. Agora, esse capítulo 8, ele é espetacular, ele é muito profundo. Quando você pensa, fica assombrado das coisas que Deus está falando, e você pensa que é só ali, que é só aquilo ali que Deus está falando, você vai ver que Deus está falando muito mais do que a gente pensava antes. Em Daniel 9, você vai ver Daniel, quase para se completar as 70 semanas, ele estava orando. Ele estava investigando o livro do profeta Jeremias para ver quantos anos faltava. É que tem o jeito que a gente lê ali, e por causa do que está escrito, faz a gente entender que Daniel foi ler Jeremias para saber quantos anos Israel ia ficar cativo. Mas não é assim. Ele já sabia que era 70 anos. No livro do profeta Jeremias, já estava dizendo, eles vão ficar cativos 70 anos. Daniel estava fazendo as contas para ver quanto que faltava e para entender o porquê dos 70 anos de cativeiro. Para isso, é preciso de todos os livros da palavra. É preciso, principalmente de Levítico 25 e 26. Você vê que está relacionado, né? Então, em Daniel 9, Daniel começa a orar. E ali, quando ele começa a orar, Daniel fala de uma tal de maldição que estava para vir sobre a terra. Olha, presta atenção. Ele fala de uma maldição que veio sobre Jerusalém, porque
Eles não guardaram as semanas de anos, não guardaram as leis de Deus. Então Deus mandou uma maldição sobre Jerusalém. E essa palavra maldição, que ele disse que é como está escrito na lei de Moisés, essa maldição, a palavra ali é Alá. A palavra maldição nem sempre é Alá. Por exemplo, quando a serpente foi amaldiçoada no Éden, ali está a palavra Aror. Porque está maldito, né? Maldita. Mas a palavra maldição, em alguns textos específicos, é a palavra Alá. Essa língua hebraica foi configurada por Deus para revelar as coisas. Os trocadilhos de palavra. Você vê a palavra Adão, é homem. Adão, senhor. Deus fez o homem, Adão, para ser senhor do Éden. Adão. Vê? O homem, senhor e Éden. Em qualquer outra língua não vai bater nada disso. Não tem a mesma raiz. Não faz a gente lembrar. Mas no hebraico, quando se fala do homem, Adão, a gente já escuta a palavra Adão, que é senhor. Se tomar cuidado, a gente escuta praticamente a mesma palavra. Adão, Adon, Ed, Adamá, que é terra. Então você vê essas coisas relacionadas no hebraico. E a língua hebraica foi configurada para revelar essas coisas. E esse texto, mesmo em Gênesis, que está escrito a palavra Aror e não Alá, esse texto ainda é a mesma palavra, só que mudou o jeito de falar. A serpente é o quê? Que foi amaldiçoada. Aror. Ela é uma maldição. Alá. Essa serpente, que foi Aror, em Gênesis, ela vai ser mostrada como um dragão de 7 cabeças e 10 chifres em Apocalipse. Esse dragão de 7 cabeças e 10 chifres é a antiga serpente. É uma maldição. Alá. E ela é enviada na terra. Deus precipitou ela na terra. E esse dragão, que é mostrado depois como uma besta, né? O diabo não é literalmente um dragão de 7 cabeças e 10 chifres, mas ele está configurado nos reinos. E esse dragão vai fazer guerra contra os santos. Esse dragão, em alguns textos, está relacionado com Edom. E esse dragão foi amaldiçoado no princípio. Alá. Daniel, quando está orando isso, quando estava para se acabar os 70 anos de cativeiro, foi aí que ele recebeu a mensagem das 70 semanas. Olha, já um paralelo tremendo. Quando estava para acabar os 70 anos de cativeiro, ele recebeu a mensagem das 70 semanas. A mensagem das 70 semanas, calculada corretamente, é sobre isso que eu quero falar, ela é 490 anos. Você sabe por que Jerusalém ficou cativo 70 anos? Foi por causa justamente de 490 anos de transgressão no passado. Então, Deus cobrou cada ano sabático que eles não deixaram a terra descansar, e Deus não cobra juros. Foi justo 70, e se foram 70 anos, isso te remete a 490 anos de transgressão. Dando 70 anos de cativeiro. Os 70 anos não foi por acaso. E quando estava para se acabar os 70 anos, veio a mensagem das 70 semanas, que fala a respeito de 490 anos proféticos. Quando estava para se acabar os 70 anos de cativeiro, Daniel fala: Senhor, olha para o teu santuário, para o teu povo. Essa maldição nos alcançou como estava escrito no livro de Moisés. E no cântico, lá no cântico de Deuteronômio 31, 32, naquele cântico profético de Israel, lá está a palavra lá. Deus falando que ia mandar maldição sobre eles. Em outros textos tem a palavra maldição, mas não está a palavra lá. Mas em textos específicos Deus está ligando os pontos. O que Daniel está fazendo ali em Daniel 9, no final dos 70 anos de cativeiro, é praticamente o que a igreja vai fazer quando tiver para acabar as 70 semanas. Isso é tremendo. E Daniel estava falando, olha, aquele Alá veio sobre nós porque nós não guardamos as suas leis, não obedecemos teus mandamentos. E estava para se cumprir os 70 anos de cativeiro. E qual foi a maldição que Deus mandou? Deus mandou Nabucodonosor, Babilônia, que Deus também usou como uma tipologia para o futuro, para falar da Babilônia a grande. Não tem quando Nabucodonosor estava dando uma volta no palácio dele, ele não creu no sonho que Deus deu para ele, Daniel revelou, ele não creu nisso. E Deus exortou ele, e mesmo assim ele não creu.
Por causa disso, ele virou bicho por 7 tempos. Tem quando Nabucodonosor estava dando uma volta no palácio dele, ele não creu no sonho que Deus deu para ele e Daniel revelou, ele não creu nisso. E Deus exortou ele, e mesmo assim ele não creu. Por causa disso, ele virou bicho por 7 tempos. E então, 12 meses depois que Deus repreendeu ele, dizendo que ele ia virar bicho, praticamente isso, mas ele não creu, porque também não creu no sonho que Deus deu para ele, e Daniel interpretou, ele se prostrou diante de Daniel, colocou Daniel como uma máxima autoridade na Babilônia, mas mesmo assim não creu. Então, você pode ver lá, Daniel, Nabucodonosor, ele está lá no palácio dele e falou, não é essa a grande Babilônia que eu fiz com o meu poder, para a minha glória? Enquanto ele falava essas palavras, grande Babilônia, aí veio os 7 tempos sobre ele. Você sabe que a metade de 7 tempos é 3 tempos e meio. Tempos e metade de um tempo. Deus estava aí criando partes para que Daniel encaixasse as peças lá no futuro. Não só para Daniel, como futuramente os apóstolos e toda a igreja de Deus. Quando Deus deu o sonho para Daniel, daquela estátua onde tem ouro, prata, a estátua ela é cabeça de ouro, que é a Babilônia, as partes do ombro ela é de prata, aí fala da Pérsia, o ombro e o peito, né? A parte do abdômen e das coxas, ela fala do tempo da Grécia, e as 2 pernas de ferro, com os pés misturado com barro e ferro, naquele tempo, antes de Apocalipse, a gente iria ver como o Império Romano. E a gente nunca pode esquecer que dessa cronologia, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, porque Deus usa Roma também como uma tipologia para o futuro. Assim como usa a Grécia, assim como usa a Babilônia. Pulei a Pérsia, né? Assim como ele usa a Pérsia também. Deus desvenda um mistério tremendo nesses 4 reinos. Só que em destaque a Babilônia, porque a palavra mistério, lá em Daniel 2, vai aparecer por várias vezes. Quando Daniel fala, há um Deus no céu que revela mistério. E o mistério era da estátua de Nabucodonosor. O sonho que ele teve, que passou a ser visão de Daniel, porque ele teve a visão e a interpretação. E aí do próprio Nabucodonosor se prostra diante de Daniel e fala, verdadeiramente esse Deus é o mais poderoso de todos os deuses, porque me revelou este mistério. Em algumas traduções está segredo, mas a palavra que faz a gente ter conexão exata é mistério. Está vendo? Babilônia, que Nabucodonosor fala, grande Babilônia, mistério. Isso te lembra alguma coisa? Não te lembra uma prostituta lá em Apocalipse? Babilônia, a grande. E ela tinha um nome escrito na testa, mistério. Então você consegue ver as profundezas que estão escondidas no livro do profeta Daniel. Daniel 2 vai destacar a palavra Arábia, apontando para os muçulmanos, apontando para Edom. Em Daniel 7, através dos chifres, que é uma mistura de povos, você vai ver também a palavra Arábia, que está em paralelo com Apocalipse 13, que é a besta. Em alguns textos de Apocalipse 13, 14, 17, você vai encontrar lá em Isaías, em conexão, Apocalipse 18, a queda da grande Babilônia, Isaías 34, conexão com Edom. Em Daniel 8, você vai ver um bode peludo, de onde sai um chifre pequeno, que o próprio Jesus, né, você vai falar, mas esse é um contexto histórico, que se cumpriu lá em Antíoco Epífanes, no tempo da Grécia. O próprio Jesus, na grande tribulação, quando está falando, quando vocês viram o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, ele não apontou para o chifre pequeno de Daniel 7, no tempo de Roma. Ele apontou para o abominável da desolação em Daniel 7, em Daniel 8. Que depois que você estuda, você vai ver que Daniel 7 está relacionado. E que está sendo explicado em Daniel 11. O abominável da desolação. Por que Jesus apontou para um contexto histórico? Porque é dali, aquele bode peludo apontando para Edom, que se uniu com Ismael, que sai o chifre pequeno. Em Daniel 9, quando estava para se cumprir os 70 anos de cativeiro, veio a mensagem das 70 semanas. O que Daniel estava fazendo, se humilhando com um saco de cinza e orando ao Senhor, Senhor, afasta a sua ira de nós. Isso prefigura o futuro.
aonde Deus também vai enviar a grande Babilônia. E as duas testemunhas vão estar com um pano de saco, falando, Senhor, afasta a sua ira de nós. Quem lê Joel pode entender isso também. As duas testemunhas, os ministros do altar de Deus. Lá em Apocalipse 11 não fala, e darei poder sobre as minhas duas testemunhas. E elas profetizarão, etc. E mede o altar. Está tudo relacionado com Joel. O que eu quero dizer é o seguinte. O que o profeta Daniel fez quando estava para se completar os 70 anos de cativeiro, Deus apontou para o futuro, quando tiver para completar as 70 semanas. A ira de Deus, a maldição que Deus enviou, que é Alá. Ele mesmo usa essa palavra, Alá. Ele não sabia, claro, mas hoje Deus revela para a gente, Deus está revelando da onde vai vir o 8º rei e o chifre pequeno. Então você segue a linha, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e Daniel 9. Daniel 2, Arábia. Daniel 7, a mistura de povos, que é Arábia, em conexão com Apocalipse 13 e 17, como eu disse. Daniel 8, bode peludo, Edom. Daniel 9, a maldição, apontando para o futuro, Alá. Eu sei que tudo isso, para alguns, vai parecer loucura. Embora tenha essas conexões. Embora você esteja vendo o crescimento do islamismo, o que esse grupo ISIS, o que esse povo de mistura, que parece não ser mistura, né? Mas é uma mistura de povos, estão fazendo com qualquer tipo de religião e principalmente com os cristãos. E ainda Deus abrindo para o seu povo esse tipo de entendimento, só não vê quem é cego. Só não vê quem está dormindo. Então, pareceu um pouco confuso, pode parecer para algumas pessoas, mas para você que está ligado, você viu que tremenda mensagem Deus deixou no livro do profeta Daniel, usando palavras hebraicas, tipologias, né, contextos históricos e conexões de textos que eu nem li ainda para vocês. Porque eu sei que alguns irmãos ficaram perdidos nessa ideia de, poxa, final do ano cativeiro, dos 70 anos de cativeiro, apontando para o final das 70 semanas, não entendi muito bem essa questão. Eu vou explicar para vocês isso direitinho. Mas eu sei que tem pessoas que já entenderam. Daniel foi orar justo na hora do sacrifício da tarde. Quem é que faz parar o sacrifício da tarde e manhã? Não é o chifre pequeno de Daniel 8? Daniel colocou saco em humilhação e orando, falando, afasta de nós a sua ira, olha para o teu santuário que está arrasado. Isso não figura o futuro? Justo quando está para se completar 70 semanas? Mas os adventistas fecham as 70 semanas no passado. Alguns judeus messiânicos fecham ela no passado. E eu vou mostrar que esse povo está dormindo. O povo que faz isso está dormindo. Isso está em Zacarias 6. Então, irmãos, essa parte de Zacarias 6 só dá para eu explicar depois, para vocês entenderem melhor. Agora, depois dessa grande introdução, fora que ainda tem que mostrar essas coisas no hebraico, vamos para a leitura de Daniel 9, para 70 semanas, né? Como eu disse, eu vou tentar trazer coisas novas através dessas 70 semanas. Em Daniel 9, 7 coisas vão estar sendo reveladas pelo anjo Gabriel. Fora as 7 maravilhas que devem estar confirmadas no final das 70 semanas, o anjo Gabriel vai estar revelando 7 coisas. Você pode anotar isso, porque isso é certeza. Primeira coisa, o anjo Gabriel ele vai estar explicando a visão das 2.300 tardes e manhãs, através das 70 semanas. Primeira coisa, que muitos não fazem nem ideia de que isso está sendo explicado pelo anjo Gabriel. Segunda coisa, o anjo Gabriel vai estar explicando em que parte das 70 semanas se encontra o chifre pequeno de Daniel 8 e o santuário que é assolado. Terceira coisa, o anjo Gabriel vai estar dizendo o significado, né? Não explicitamente, mas vai estar pondo a nossa mente para trabalhar. O que significa o significado real de oferta de manjares ou de oblação, sacrifício contínuo, como dependendo da tradução. Oferta de manjares e oblação é a mesma coisa, e ainda é preciso de você conhecer o livro da lei para entender isso. Essa foi a terceira coisa. Quarta coisa, o anjo Gabriel ele vai estar unificando as visões. Eu vou explicar isso para vocês, unificando elas. Quais visões? Porque ele está falando das 70 semanas.
E quando ele vai falar das 70 semanas, uma das 7 maravilhas, um desses pontos, diz que tem que selar a visão. Você pode ver que muitas pessoas não explicam nem que visão é essa que tem que ser selada. Qual é a visão? Daniel teve 3, Daniel 2, a visão de Nabucodonosor, que passou a ser de Daniel, Daniel 7 e Daniel 8. Especificamente, o anjo Gabriel veio falar da visão do capítulo 8, mas todas elas estão ligadas. Então, os 4 pontos, entendeu? São 7 coisas que o anjo Gabriel vai estar revelando. A primeira, ele vai estar explicando as 2.300 tardes e manhãs através de 70 semanas. A segunda coisa, ele vai estar explicando em que lugar das 70 semanas se encontra o chifre pequeno de Daniel 8. E também o santuário que foi assolado. Terceiro lugar, ele vai estar explicando, dando o significado do que significa oferta de manjares. Quarta coisa, ele vai estar unificando as visões do capítulo 7 com o capítulo 8. É claro que a do capítulo 2 está no mesmo nível. Só que em Daniel 9 ele veio especificamente explicar a visão do capítulo 8. Só que no decorrer da explicação ele vai unificar a visão. Mostrar que é a visão e a profecia. Você vai ver ali coisas do capítulo 7. A do capítulo 7 tem um chifre pequeno e a do capítulo 8 tem um chifre pequeno. Então tem coisas para se meditar. Quinta coisa que o anjo Gabriel vai estar fazendo. Ele vai estar falando, dentro dessas 70 semanas, aonde que está a morte de Cristo. Sexta coisa, dentro dessas 70 semanas, aonde que está a ressurreição de Cristo. Sétima coisa, ele vai estar falando da vinda de Cristo. Ou seja, os 4 primeiros pontos consistem em explicar a visão do capítulo 8. Falar das 2.300 tardes e manhãs através de 70 semanas, já é a revelação, né? Uma revelação. Mostrar dentro dessas 70 semanas aonde que está o chifre pequeno e o santuário assolado. Explicar o que significa oferta de manjares e unificar a visão. E as 3 últimas coisas você vê que está relacionada com as festas. Morte, Páscoa. Ressurreição de Cristo, primícias. E a sua vinda para estabelecer os tabernáculos. Essas 7 coisas vão estar sendo faladas pelo anjo Gabriel em Daniel 9. E adivinha, os adventistas não conhecem todas essas coisas. Eles conhecem uma dessas coisas, eles reconhecem que o anjo Gabriel em Daniel 9 veio explicar a visão do capítulo 8, eles reconhecem isso, mas conseguem, ao mesmo tempo, anular isso que eles entenderam e criar uma monstruosidade com as profecias por causa de livros. Não por causa da palavra, por causa de livros. Você pode ver aí no YouTube, vai ter alguns estudos das 2.300 tardes e manhãs. Eu acompanhei alguns. Cenário bonito, refletor, pessoas com microfone, telão no fundo. E isso em vários contextos, vários cenários, não é só um só não. Mas é tudo a mesma coisa que está escrito em livros. Cada um começa a copiar a mensagem do outro e aí capricha com câmera, cenário, microfone, todas essas coisas são importantes. Mas todas essas coisas que são importantes, imagem boa, microfone bom, cenário bom, pessoas acompanhando, jogo de câmera para prender a atenção das pessoas, telão, está sendo ensinado coisa errada. Está sendo ensinado heresia, e heresia de nível alto. Não é uma coisinha assim que você faz um ajuste ali, poxa, eu não percebi essa parte, eu tenho que consertar isso. Isso acontece direto comigo. Eu falo uma coisa e depois eu vou analisar uns textos com os irmãos e falo, é verdade, ó, essa parte não tá legal. Tem alguns ajustes aí que eu tô pronto para fazer. O primeiro cavaleiro, que eu achava que era Cristo, hoje eu já não penso assim. Eu fazia uma conexão do cavalo branco com Efraim e Judá, com alguns textos. Mas depois de um quadro mais completo, conversando com o irmão Felipe, aí eu passei a ver melhor e realmente eu tinha uma pontinha de dúvida ainda, sabe? Mas as duas interpretações, quando são bem colocadas, elas fazem sentido. Só que você tem que buscar a que mais está conectada com o contexto geral. São ajustes. Outro ajuste que eu tenho que fazer, que os irmãos nem sabem, eu vou estar falando agora, é o tempo da ira. Em muitos vídeos meus, eu tenho falado que o arrebatamento da igreja acontece na última trombeta e quem enxerga assim já está quase que perfeito,
porque deixou o arrebatamento secreto para trás. Mas eu cria que Jesus arrebata a igreja e depois vem o tempo da ira na qual a igreja iria estar no céu. Mas eu conversando com o irmão e nós fomos ampliando os textos, meditando, e eu encontrei uma coisa tremenda que eu quero ensinar. O que me parece que a igreja ainda no tempo da ira vai estar na terra. Só que não vai estar sofrendo a ira de Deus, é lógico, isso é óbvio. Mas dá para enxergar claramente uma tipologia do tempo da saída do povo de Israel do Egito. Não vai mudar muita coisa, mas alguns textos que pareciam obscuros vão ficar mais claros. É claro que esse não é o assunto do vídeo agora, mas está me fazendo mais sentido agora. São coisas que eu vou ajustar. A última trombeta traz o tempo da ira. E quem executa a ira de Deus continua sendo a igreja. Só que na terra ou no céu? Aí está a diferença. Ok? Então são coisas que a gente ajusta, mas essa pregação dos adventistas de 2.300 tardes e manhãs virando 2.300 anos, aonde Cristo em 1844 entrou no santuário para fazer o suposto juízo investigatório, isso é tenebroso, sem contar que antes, essa data de 1844 era a vinda de Cristo. Antes era a vinda. Pode pesquisar que você vai ver isso. Nenhum adventista sincero vai falar que isso é invenção. Ok? Então, o que nós aprendemos até aqui? Eu falei para vocês sobre aquele mistério de Daniel, sobre a palavra árabe, que está lá, mistura do barro com ferro, no tempo dos dois pés, na estátua de Nabucodonosor. Mostrei essa mistura em Daniel 7, mostrei o bode peludo apontando para Edom em Daniel 8, e em Daniel 9, no final das 70 semanas, usando a palavra Alá, sem ele saber, mas Deus já projetando todas essas coisas para nos revelar quem é o chifre pequeno e a besta. Sendo o final dos 70 anos de cativeiro uma tipologia para o final das 70 semanas. Isso é profundo demais. É claro que eu falei ali no começo do vídeo por cima, e agora estou recapitulando, mas eu vou explicar isso. Alguém pode estar pensando, irmão, você está falando demais nesse vídeo. 1 hora falando e não leu nenhum verso da palavra ainda. Eu sei. Nós vamos ler. E nós vamos ler bastante. Em outros vídeos eu vou mudar a sequência, entendeu? Eu vou direto para a leitura, já deixo essa introdução de lado, ou indico no outro vídeo, para esse vídeo, para uma introdução maior. Deixo de falar alguns assuntos que eu estou falando nesse vídeo e coloco outros no outro vídeo mais específico. E aí eu uso o mapa mental. Eu estou doidinho para fazer um vídeo desse com mapa mental, só que eu tenho que criar um mapa bem elaborado. Então agora nós vamos ter que usar bastante a concentração, a mente, algumas coisas que eu posso pôr na tela, mas sem o mapa mental. Mas o mapa mental é fundamental. Eu quero usar ele em outro vídeo e eu vou usar. Ok? Então lembra das 7 maravilhas que estão sendo faladas em Daniel 9, que eu disse para vocês? Vocês podem anotar isso. Escuta o que eu estou falando, depois paralisa o vídeo, volta e anota. Então você pode ter no papel isso. O anjo Gabriel em Daniel 9 vai estar falando, explicando, vai estar revelando que as 70 semanas é a explicação que dá entendimento para as 2.300 tardes e manhãs. Você vai ver isso, eu vou mostrar. Primeira coisa. A segunda, ele vai estar mostrando em que parte das 70 semanas se encontra o chifre pequeno de Daniel 8. Em que parte das 70 semanas se encontra o santuário assolado. Essa é a segunda coisa. Terceira coisa, o anjo Gabriel ele vai estar dando significado do que significa oferta de manjares, oblação, etc. Ele vai estar revelando isso. Quarta coisa que o anjo Gabriel vai estar fazendo com a autoridade de Cristo. Ele vai estar unificando as visões. A visão do capítulo 7, também a do 2, tá? Mas é difícil falar tudo ao mesmo tempo. Mas especificamente a visão do capítulo 7 e a do 8. Unificando essas visões por causa dos 2 chifres pequenos. De maneira que esses 2 chifres pequenos eles são usados por Deus para profetizar a respeito de um no futuro. Ou seja, aquele chifre pequeno que vai se levantar no futuro, que é a besta final, o 8º rei, que é o Islã, que vem do Islã, que vem de Edom, relacionado com a Arábia. Esse chifre pequeno, ele está representado nos 2, de Daniel 7 e Daniel 8. Se o anjo Gabriel, se a segunda parte, né, eu disse que o anjo Gabriel vai mostrar que parte das 70 semanas que se encontra o chifre pequeno, de Daniel 8, é claro que ele, e o chifre pequeno também tem em Daniel 7, é claro que ele vai estar unificando os 2,
Olha Daniel 7, o paralelo tremendo que tem com Apocalipse 13. E Jesus, em Apocalipse 13, que lá é o abominável da desolação, ele apontou para Daniel 8. Parece confuso agora, mas já você vai ajustar tudo isso na sua mente. E a quinta coisa, o anjo Gabriel vai estar revelando o tempo da morte do Messias, Páscoa, o tempo da ressurreição, primícias, e a sua vinda no final das 70 semanas. Tabernáculos, ok? Essas 7 maravilhas vão estar sendo reveladas pelo anjo Gabriel. Como eu já falei muito nesse vídeo, esse vídeo, para você entender bem esse vídeo, e eu não vou poder ficar dando muita volta a partir de agora, você tem que conhecer as 2 casas de Israel. Se você não conhecer isso, praticamente você está interpretando errado as 70 semanas. É bem provável, que você está interpretando as 70 semanas de maneira errada. Acontece com os adventistas, com muitos evangélicos, tanto pré-tribulacionista como pós. Acontece com calvinistas, se bem que eles não vejo Augusto Nicodemos dando estudo dessas coisas aqui. O negócio dele é estudar a história da igreja com Calvino. Mas os que estudam, porque tem pessoas que estudam, eles erram nessa parte. Uma das chaves para se entender isso, uma delas, é conhecer as 2 casas de Israel. Outra é conhecer as festas. E quem conhece as festas, eu estou falando de tabernáculo, do ofício do sumo sacerdote, disso daí. E não é segundo a visão judaica, messiânica, não. É segundo a visão bíblica. Conhecer as festas não é saber falar as 7 sequências das festas e estudar elas com os olhos do judaísmo messiânico. Não é assim. Então vamos ver aqui 7 coisas que devem estar confirmadas no final dessas 70 semanas. Presta atenção. Daniel 9, a partir do 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, 2, expiar a iniquidade, 3, trazer justiça eterna, 4, selar a visão, 5, a profecia, 6, e ungir o santo dos santos. Aqui tem muitas perguntas para se fazer. Vamos por ordem, presta atenção. É difícil para expor todas essas coisas. Você vai ver que essas 7 coisas que o anjo Gabriel veio responder para Daniel era justamente o que Daniel estava pedindo na oração dele. Quando Daniel estava expondo a sua oração diante de Deus, na hora do sacrifício da tarde, realizado tardes e manhãs, justo nessa hora, Daniel estava expondo o seu coração para Deus, e nessa exposição Deus encontrou 7 maravilhas nesse homem amado. Para isso é preciso da gente ler todo o capítulo, e nós vamos ler, e também conhecer as 2 casas de Israel. Vamos ver aqui um ponto-chave, que é a chave que os adventistas não têm, e que muitos que estão ensinando as 70 semanas não têm. Verso 24. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo. Aí a pessoa fica, semanas, no hebraico não é semanas, é 77, porque está escrito Shabuá e tal. E a pessoa fica usando o hebraico sem a necessidade nessa parte e não entende aquilo que dá para entender em português mesmo. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e tua santa cidade. Eles ainda frisam, teu povo é judeus e não gentios. E a tua santa cidade é Jerusalém. Ou seja, as 70 semanas que o anjo Gabriel saiu do 3º céu para vir até Daniel. É uma realidade isso daqui, não é visão. Visão foi no capítulo 8. Aqui é a realidade. Foi para dar uma profecia na qual Deus está avisando unicamente um santuário terrestre e o povo judeu. Entendeu? Esse tem sido o nosso alimento, o alimento de muitos. Na semana 69, Jesus morre, é a que os adventistas falam também com um pouquinho de diferença, porque eles fecham as 70 semanas lá no tempo de Cristo. E aí então abre-se um espaço para os gentios, e aí a última semana sobra para os judeus sofrerem a grande tribulação no final, e aí então, de fato, as 70 semanas determinadas sobre os judeus e sobre Jerusalém, e os gentios fora disso. 69 semanas sobre os judeus, aí um stop, 2000 anos de graça para os gentios, aí depois
Deus olha no relógio. Eu estou usando até a zombaria que os adventistas usam e alguns judeus messiânicos. Aí Deus olha no relógio, tá na hora. Aí começa de novo a última semana determinada sobre os judeus. A igreja foi arrebatada para a glória e aí os judeus vão sofrer a ira, né? A ira, o castigo nas mãos do anticristo. Você acha que os judeus messiânicos não vão se levantar com uma mensagem dessa? Não vão se levantar para debater? Claro que vão. E aí eles aproveitam um espaço, um campo enorme para introduzir o judaísmo. Vê? Eles conseguem ajustar um pouquinho essa parte, mas como encontraram um campo enorme para trazer uma mensagem, através desse espaço eles introduzem o judaísmo. E aí muitos aceitam, porque faz sentido, né? Faz sentido o que eles estão falando e não faz sentido isso. Por que não faz sentido? Sem conhecer as duas casas de Israel, pelo menos a festa, vai. Dessas 70 semanas, o terceiro ponto fala de expiar a iniquidade. A expiação da iniquidade, para quem conhece a linguagem bíblica de Deus e as festas, era realizada na Arca da Aliança, no mês 7, no dia 10, no dia da expiação. A Arca da Aliança basicamente é Cristo. Os apóstolos apontam ela para Cristo. Cristo é a nossa propiciação. Paulo fala em Romanos 3, 25, que o sangue de Cristo foi posto como propiciação para os nossos pecados. Em 1 João capítulo 2 e no capítulo 4, João fala que ele é a nossa propiciação. Essa palavra propiciação foi retirada do que eles tinham para estudar, da lei, o propiciatório. O propiciatório e a Arca da Aliança formam uma só peça. Entende por que Deus fala isso? Que o propiciatório e a Arca da Aliança formam uma só peça? Para a gente entender que Cristo é a nossa propiciação. Isso era realizado na sexta festa, no mês 7, no dia 10. A expiação dos pecados de todos. Né? Claro, a tipologia estava lá com Israel, mas apontava para Cristo no madeiro, fazendo a expiação. Por todos, não somente por judeus, nem somente por gentios, e não várias expiações, uma só, tanto é que era uma só vez no ano. Todo ano profetizava o que Cristo faria. Todos os anos profetizava isso. Uma só vez no ano, o dia mais importante do ano. Eu tenho explicado isso já através dos meus vídeos que eu falo das festas. Aí olha a incoerência. Essas 70 semanas trazem 7 maravilhas a serem confirmadas. E uma delas é o terceiro ponto, que é a expiação da iniquidade. E eles falam sobre o teu povo judeu. Ok, na semana 69, Cristo vem e faz a expiação com seu sacrifício. E aí abre o tempo da graça para os gentios. E a última semana fica para os judeus. Mas os gentios não querem fazer parte da expiação? Se está determinada só sobre o judeu, por que os gentios querem ficar somente com o terceiro ponto? E também com o quarto, justiça eterna. Os gentios querem expiação dos pecados e justiça eterna. Mas isso está determinado sobre o povo judeu. Que graça é essa? Né? Que palhaçada é essa? Se as 70 semanas estão determinadas sobre o povo judeu, as 7 maravilhas é para o povo judeu, então. Tá vendo a incoerência? O povo, não está falando o povo judeu, o povo de Daniel é as duas casas de Israel. Judeus e gentios. Agora vamos conferir isso. Para buscar o contexto do vídeo, lembra que eu falei que quando Daniel estava expondo o seu coração para Deus, quando ele viu que estava perto para terminar os 70 anos de cativeiro, ele começou a orar pelo povo dele, e aí Deus encontrou 7 maravilhas na oração dele, e disse, vou responder este homem muito amado, olha o que ele está fazendo, eu vou responder tudo o que ele está falando. E Deus respondeu passo por passo. Daniel vai estar pedindo todas essas coisas aqui. Vamos lá, vamos fazer uma leitura. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara ao Senhor, ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor meu Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco de cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse, ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades. Está vendo a palavra iniquidade? Procedemos impiamente, e pecado também, né?
Procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas ordenanças. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça. A palavra justiça. Porém, a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel. O que Daniel quis dizer com isso? Será que Daniel não conhecia que Deus dividiu as 12 tribos em 2 casas? Quem são esses a todo Israel? Aos de perto e aos de longe, em todas as terras para onde os tens lançado por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. Daniel está confessando o pecado das 10 tribos. Está vendo essa expressão, aos de perto e aos de longe? Os de perto são os judeus. Haveriam de voltar, que teriam lá o sacrifício pelos pecados. Eram pecadores, mas não dentre os gentios, dentre os judeus. Estavam separados de Deus por causa do véu, da separação, que não separa somente o santo lugar do santo dos santos, mas separa todo o homem santo da presença de Deus por causa do pecado. Mas os gentios estariam longe, nem no átrio poderiam entrar. Os judeus já estavam debaixo de propiciação. E Paulo conhece todas essas coisas. Em Efésios, quando Paulo está falando de Efraim e Judá, coisas que muitos não conseguem nem perceber isso, das 2 casas de Israel, do tabernáculo de Davi, que é judeus e gentios, Paulo fala que Jesus veio e evangelizou paz aos que estão perto e paz aos que estão longe. Paz aos que estão perto e aos que estão longe. Está vendo 2 grupos de pessoas? Esses 2 grupos, Paulo fala que é judeus e gentios, que vão formar um novo homem, que é Cristo, na igreja. E aí você vai ver que Paulo está escrevendo essa parte de Efésios 2 com Oséias na mente, com Jeremias, com umas partes do livro da lei, mas um texto ali que destaca é Oséias 6, os de perto e os de longe, judeus e gentios. E Daniel está confessando o pecado. Vamos ler o verso 7 de novo. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, porém a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, vírgula, falou aqui da casa de Judá, que é Benjamim e Judá, unificados com alguns levitas, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe. E Daniel vai explicar ainda, em todas as terras para onde os tens lançado por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque temos pecado contra ti. Os reis que Deus levantou sobre as 2 casas de Israel, e depois levantou os profetas para denunciar o pecado do povo e dos reis, e eles não deram ouvidos. Por isso que foram cativos. Verso 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos, plural, contra ele. Está confessando o pecado do povo dele. E não temos obedecido à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo o Israel tem transgredido a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, aqui está a palavra lá, que veio por intermédio da Babilônia, figura da grande Babilônia futura. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, que também está lá, a palavra lá, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele.